Josué, capítulo 3, versículo 8. Acharam? Josué 3, 8. Aliás, o 7. 3, 7. E o Senhor disse a Josué: Este dia começarei e engrandecer-te perante os olhos de todo o Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam a arca do concerto, dizendo: Quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançarás diante de vós os cananeus, e os heteus, os heveus, ferezeus, os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que plantar os pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem as águas do Jordão, separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão num montão. E aconteceu que, partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do Senhor, diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os pés dos sacerdotes levavam a arca, se molharam e à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima e levaram-se um montão muito longe a cidade de Adã, que está na banda de Sartã, e que as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo, separaram-se, então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão. Em todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Agora vá no capítulo 5, o versículo. O quê? Josué 5, o 10. 5, 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. E ao outro dia depois da Páscoa, pães, asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois de comerem do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais o maná,
porém do mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos esse tempo da Tua palavra na Tua presença, que tudo aquilo que é dispersão, confusão, devagação da mente, tudo que veio para roubar, para trazer peso para este lugar, tudo aquilo que veio para trazer divisão no nosso meio, caia por terra agora em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha dar a direção do Senhor sobre nós, porque essa palavra é a palavra que nos dá a direção, Senhor, para mais um ano. Essa palavra é a palavra que o Senhor trouxe para transformar o nosso interior, para curar, para libertar, Senhor. E em tudo que o Senhor fizer no nosso meio, nós já te entregamos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aqui o pastor ele leu o texto da entrada do povo na terra prometida. A abertura do Rio Jordão para a entrada do povo na terra prometida. Mas antes deles chegarem até entrar na terra, teve todo um processo. Porque o povo que está entrando nessa terra não foi o povo que Deus tirou do Egito para entrar nessa terra. Eram os filhos dele. Esse povo é o povo que nasceu no meio do deserto. Mas quem era para ter entrado na terra prometida era o povo que saiu do Egito. Muitas vezes o que a gente tem vivido? O povo sai do Egito, mas o Egito não tem saído de dentro do povo. O povo sai do Egito, mas o Egito permanece lá dentro. O pensamento está no Egito, o sentimento está no Egito, as lembranças são do Egito. E não é por falta de milagre. Não é falando assim, nossa, você viu como o Senhor mandou aquela praga aquele dia, os gafanhotos foi lá? Não é essa lembrança do tempo que estava do Egito e Deus começou a mandar as pragas para livrar eles da mão da escravidão, das mãos do faraó. Não é essa lembrança que estava na memória deles. A lembrança que estava na memória deles é do tempo de acomodação que eles estavam no Egito. Do tempo onde eles comiam os restos das coisas, porque escravo come resto. Aliás, a feijoada é o quê? Vocês conhecem a história da feijoada, né? Comida, não conhece, Lucas? Era uma comida onde os escravos pegavam os restos do animal, e eles fizeram. E o feijão preto era descartado, entendeu? Era. E é uma delícia, não é? Pois é. É uma delícia. Mas é isso. Então, escravo comia resto. Agora a feijoada é um resto tão bom, né? Hoje o resto custa tão caro. Um pé, uma orelha, né? Está caro. Eu ia falar um negócio aqui, mas vai que corta na internet, melhor não falar. Então, era isso que eles estavam com saudade. Eles estavam com saudade de um tempo que eles estavam fora do propósito de Deus. Eles estavam num período, num lugar fora do propósito. E era disso que eles estavam sentindo falta. Era dessas coisas que eles estavam sentindo falta. Era isso que estava na memória deles. Aí quando vai na caminhada para a terra prometida, em meio ao deserto, Deus não deixou eles desamparados. Na caminhada da terra prometida, não faltou milagre. Deus continuou fazendo milagre, Deus continuou se fazendo um presente. Na caminhada para a terra prometida, Abraão deixou de entrar na terra da promessa. Abraão, sangue de Jesus tem poder. Moisés deixou de entrar na terra da promessa, é porque a terra da promessa, né? Moisés deixou de entrar na terra da promessa por causa de uma atitude que ele teve. Abre lá em Deuteronômio, capítulo 32. Acharam? Deuteronômio 32, versículo 48.
Olha isso. Naquele mesmo dia falou o Senhor a Moisés, dizendo: sobe a este monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, de fronte com Jericó, e vê a terra de Canaã, que aos filhos de Israel dou por possessão. E morrerás no monte, o qual terás subido, e te recolherá o teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Quando prevaricaste contra mim, no meio dos filhos de Israel, nas águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim, pois não me santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra de fronte de ti, porém não entrarás nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Moisés, ele deixa de entrar na terra. Por que ele deixa de entrar na terra? Porque não santificou o Senhor. Como assim? Vamos lá em Números. Números capítulo 20. Olha o que aconteceu lá. Eu não sei como começa o seu. O meu começa assim. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no primeiro mês, o povo ficou em Cádiz, e ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e Arão, e o povo brigou com Moisés e Arão. Disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor ao deserto? Para morrermos aí, nós e nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito, para nos trazer mal a este lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo, para a porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhe apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, junta o povo, tu, Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis de beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão, feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que te dei. São estas águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. O que aconteceu aqui? Tudo o que ele tinha que fazer era falar para a rocha. Eu não sei se do capítulo 1 ao capítulo 2... foi assim, eles chegaram no deserto, morreu e todo mundo estava com sede. Ou se passou alguns anos. O texto pelo menos não está explicando isso. Não sei se Moisés estava cansado da reclamação do povo que reclamava de dia e de noite. E que só reclamava diante dele. Mas eu sei que a atitude dele deveria ser uma atitude que glorificasse o nome do Senhor e que santificasse o nome do Senhor. O Senhor estava esperando de Moisés uma atitude que santificasse e glorificasse o nome do Senhor ali. Não que o Senhor precisa de atitude de homens para ser santificado, mas o nome dele seria glorificado ali diante daquele comportamento de Moisés. Moisés é um líder. E muitas vezes, como líder, a gente precisa ter posicionamentos diferentes. Em Levíticos 10, por exemplo, existe uma direção que Arão dá ao sacerdócio. Quando alguém morre, quer ver? Vamos lá, Levítico capítulo 10.
Existem algumas coisas na posição de quem tem liderança que não cabe mais. E a gente precisa aprender o que cabe e o que não cabe mais na nossa vida. Levítico capítulo 10, versículo 6. Vou um pouquinho antes para vocês entenderem, vai. Se eu for direto de 6, vocês não vão entender. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo diante do Senhor, consumiu e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naquele que se achegue a mim, e serei glorificado diante do meu povo. Porém, Arão, o que Arão fez? O que está aí? Ele se calou. Então Moisés chamou Misael, Eleazar, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: chegai-vos, tirai os irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgranhei os seus cabelos. O que é isso? Não despenteei ele, não. Nem rasguei as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Deus. O posicionamento deles diante do luto de um parente tinha que ser diferente. Se todo o povo se descabelasse e rasgasse as vestes, tudo bem. Mas eles tinham que estar prontos para o sacerdócio. Muitas vezes, como líderes, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Eu não estou falando que não tem que ter luto, que você não vai sentir tristeza, não é nada disso. Eu estou falando de posicionamentos que muitas vezes, como líder, nós temos que ter diferente. Quando eu falo de líder, não dá para uma mãe ter um posicionamento inadequado perto dos filhos. Pensa uma mãe, eu não tô, pelo amor de Deus, isso não acontece aqui. Mas pensa uma mãe que tem criança pequeno e leva um cara que acabou de conhecer para dentro de casa e fica se pegando no sofá com as crianças lá. É um comportamento inadequado. É ou não é? Ou só eu acho isso inadequado? Então, a gente vê que determinados comportamentos não cabem mais. O posicionamento de Moisés ali, ele sentiu ira. Ele ficou irado. Pastora, mas não é para entrar na terra da promessa? Mas o que nos impede de entrar nessa terra da promessa? O que impediu esse povo de entrar na terra da promessa? Uma das coisas que impediu foi isso, a falta de santidade, a falta de entender o momento, a falta de discernir todas as coisas e filtrar para poder fazer aquilo que é necessário. A Bíblia nos ensina: irai-vos, mas não pequeis. Não é isso? Irai-vos, mas não pequeis. Então a ira, ela não pode ser o motivo da gente sair falando o que quer, fazendo o que quer e agindo como quer. Naquele momento, faltou santidade. Naquele momento, faltou posicionamento. Naquele momento, o posicionamento dele tinha que ser diferente. Então, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver qual o posicionamento que nós estamos tendo como servo de Deus e que muitas vezes nos impede de entrar na terra da promessa. Você quer ver uma terra da promessa que um comportamento errado te impede de entrar na terra da promessa? Você ora e jejua a vida inteira pelo seu parente. Quando chega na hora de você exercer as práticas cristãs, você age e se assemelha como um homem ou como uma mulher lá de fora. Não adianta. O que ele precisa enxergar na tua vida é fruto.
O que ele precisa ver em você é o amor de Deus. Você não pode ser omisso quanto às situações. Essa semana eu estava conversando com a minha sobrinha e ela estava conversando que um amigo dela cometeu suicídio por causa de algumas coisas. E ela estava conversando assim, meio triste comigo. Eu falei assim, Tamires, a gente precisa entender o seguinte. Nós estamos vivendo nesse mundo pessoas que, emocionalmente falando, elas estão fragilizadas. Elas não estão sabendo lidar com as suas emoções, né? E a gente precisa ter convicção daquilo que a gente é. Eu sou contra você ficar colocando um rótulo em alguém e falando de modo pejorativo e ofensivo com as pessoas. Me fala para mim aonde Jesus chegou. Nem na Samaritana ele falou, você é prostituta, adúltera. Foi assim que ele tratou? Não, mas ele não deixou de confrontar aquilo que era o pecado dela. Traz o seu marido. Eu não tenho marido, é verdade. Bem disseste que não tem. Porque já teve 5, esse que você tem não é seu. Então ele não deixou de confrontar. Mas aquilo que ele trouxe como revelação fez com que o diálogo passasse para um outro nível. E muitas vezes está faltando você ter a palavra de Deus na tua boca e a sabedoria do Espírito Santo para falar. Muitas vezes o que está faltando é você deixar Deus falar através de você. Você quer trazer argumentos da palavra, soltar versículos na cabeça da pessoa, ao invés de ser cristão. Viver o versículo. Nós precisamos viver o versículo. Tia, mas a senhora é diferente. Eu falei, sim, filha, mas quando você me perguntou acerca disso, eu não fugi de falar para você a verdade da palavra. Eu abri a Bíblia, o que eu creio é isso que a Bíblia diz. E eu não vou te destratar por conta disso. Não foi isso que Jesus me ensinou, porque esse papel de convencer é do Espírito Santo de Deus. Crente orando, porque o outro está amigado com 2 homens amigados, ora para que o outro homem morra. E usa o nome de Jesus. Agora me responde, presbítero. Jesus recebe essa oração? Não. Isso é feitiçaria. Você tem que orar para que o Senhor traga, abrindo o entendimento, para que o Senhor ministre o coração deles acerca daquilo que agrada ou não ao Senhor. Você tem que ter um comportamento de amor, não de aceitação, porque o amor não aceita tudo, mas de amor. Não de exposição, não de desrespeito. Muitas vezes o que tem matado é a religiosidade. Porque no Egito se vivia a religiosidade. No Egito não se vivia aliança e comunhão com Deus. E se lembrou Deus do povo. E ouviu Deus o clamor. Deus é surdo? Não. Ai, Deus, a memória de Deus é curta. Ele esqueceu? Não. Esse Egito grita dentro da gente. A gente precisa abrir mão dele a cada dia. Em nome de Jesus. Então não é o quanto você fala o versículo, não é o quanto você impõe as coisas sobre as pessoas, é você entender quem você é em Deus hoje, é você entender o que é melhor para você hoje. Agora, é melhor para você hoje a vida que você tinha lá atrás ou a vida que você tem com Cristo? Quem aqui quando sente a presença de Deus e ora, e o Espírito Santo vem e te abraça e te acolhe, e vem aquela paz que excede todo entendimento, né? E parece que os problemas desapareceram, que o relógio parou. Quem já viveu isso aqui, levanta a mão. Você troca isso por um momento de ira, por um momento de palavrão, ou por qualquer outra coisa no mundo? Eu não troco. É nessas horas é que você vai colocar essa palavra realmente em prática.
É nessas horas que você vai ter as suas maiores experiências com o Senhor, porque você preferiu obedecer ao Senhor e se colocou em sujeição ao Espírito, em submissão ao Espírito. Senhor, o Senhor me conhece, por mim eu faria isso, mas eu não quero te perder, me conduz. É assim que se glorifica o nome do Senhor. Aquilo que Moisés fez, feriu a tal ponto dele não poder entrar na terra prometida. A outra coisa que nos impede de entrar na terra prometida é a incredulidade. Existia uma palavra, existia uma promessa. Existem palavras e existem promessas acerca das nossas vidas. Quem tem religiosidade, quem vive uma religião, quem não sabe o que é andar em aliança, em comunhão com Deus, não consegue viver pela fé. Fica mensurando e racionalizando todas as coisas. Eu estou falando o que impede. Porque promessa a gente tem, e Deus fala sobre nós que Ele vai liberar. Quem aqui teve ontem e recebeu uma palavra de Deus? Quem aqui teve sexta e recebeu uma palavra de Deus? A única pessoa que pode impedir é você. A palavra vai se cumprir. Se cumpriu na geração seguinte. Mas você pode ser impedido de entrar pela incredulidade. Incredulidade é dureza de coração, gente. Você ouve uma direção de Deus, vá para a comunhão, seja ela qual for, ou vá para a igreja, e aí você endurece o seu coração e fica em casa. Naquele dia, você não sabe o que aconteceu no culto naquele dia. Talvez o posicionamento seu de ir para o culto naquele dia fosse trazer a movimentação do teu marido, da tua esposa, vir atrás de você. Talvez o teu posicionamento de não desistir e ir para o culto naquele dia fosse, sei lá, abrir as janelas do céu. Eu não sei. Mas o teu posicionamento sempre vai fazer a diferença. Sabe qual é o problema? O problema é que assim, a gente olha muito para o pregador. Quem está falando? É a pastora. De novo. Para de ouvir a pastora e começa a ouvir o que o Espírito Santo está falando para você. Tira a incredulidade do teu interior em nome de Jesus. Tira a dureza do teu coração em nome de Jesus. Antes que isso te impeça de entrar na terra da tua promessa. Antes que isso te impeça de comer das novidades da terra. Antes que isso te impeça de enxergar o que o Senhor já preparou para você. A terra já estava preparada. A terra estava pronta. As pessoas que estavam ao redor daquele povo tinham medo do que Deus ia fazer através do povo. E o povo ainda estava achando que era eles que iam guerrear. Incredulidade. Incredulidade se a água ia sair da rocha. Incredulidade se guardasse o maná, ia criar bicho ou não. Quantas vezes a gente tem liberado palavras sobre a tua vida e você tem achado que a palavra é da pastora e do pastor? Quantas vezes você tem falado, mas será que é isso mesmo? Vamos ver. Guarda o maná e no dia seguinte tem bicho. Quantas vezes tem liberado palavras sobre a tua vida, falado, vamos que a terra é boa, ela mana leite e mel, e você está falando, mas será que é mesmo? Tem sido liberada a palavra. Não, agora a gente vai morrer de sede. Poxa vida, Deus não sabia que era um deserto e não tinha água. Por que você ainda duvida daquilo que o Senhor está fazendo? Por que você ainda duvida da palavra que está saindo da boca de Moisés? Por que você ainda está duvidando daquilo que o Senhor tem para entregar na tua vida? Por que você ainda está duvidando daquilo que o Senhor já falou para você? Ele é fiel e justo para cumprir. Crê somente, diz o Senhor para você. Crê somente, continua caminhando na direção que Ele está te dando. Crê somente, em nome de Jesus. Estou terminando, amor, para você entrar feliz. A rebelião. Eu vou terminar a minha parte, o pastor ele vai entrar com a parte dele hoje. A não ser que ele tenha algum papo. Quer pontuar? Não, antes ela falou a respeito da ira e da incredulidade que nos impede de entrar na promessa, na terra da promessa, no lugar da promessa, trazendo para os nossos dias.
é o lugar da promessa, é o ambiente da promessa, é o momento da promessa se cumprir. E quando Moisés fere a rocha, aquela rocha representava a Cristo. E anteriormente, esta mesma rocha, o Senhor havia pedido para Moisés falar com a rocha. Aliás, ferir a rocha. E ele feriu. E se aquela rocha representava Cristo, né? Ele foi ferido apenas uma única vez para o sacrifício e para a remissão dos nossos pecados. Ele não precisa ser ferido duas vezes. Porque a palavra do Senhor nos diz, e o apóstolo Paulo ressalta muito bem isso, que todas as vezes que nós pecamos de forma deliberada, nós estamos crucificando a Cristo novamente, de modo que estamos ferindo a Cristo novamente. Então, todas as vezes que você age de forma deliberada e endurece o teu coração, você está ferindo a Cristo de novo. Você está ferindo a Cristo, crucificando a Cristo de novo, invalidando na tua vida, porque aquele sacrifício não é inválido, mas ele invalida na tua vida, porque você está invalidando ele na tua vida. E isso te impede de entrar na terra da promessa, no lugar, no ambiente da promessa. E a incredulidade, ela é um mal terrível. Terrível, 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 terrível. Terrível, que nos impede de até contemplar aquilo que Deus está fazendo. A razão pela qual muitas vezes o Espírito Santo está se movendo na igreja, como eu já vi várias vezes aqui, em outros lugares, não importa, né? E o Espírito se move, está curando, está batizando, está mexendo, está trabalhando, está curando, e ele está se movendo, e tem muitas vezes pessoas a quem observando nada, observando, pensando em casa, pensando, completamente endurecidas. Não foi falta de ver milagre. Não. Não foi falta de ver a comunhão de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. Não foi falta de ver que Deus dava a direção para Moisés e realmente vinha de Deus e ele cumpria. Pelo amor de Deus, se tem um povo que não poderia reclamar e não poderia falar, dá-nos um sinal do que tu é. Não. Se tem um povo que não pode reclamar e eles nem poderiam sequer abrir a boca para falar de sinal, era eles, porque desde o Egito, quando eles ainda estavam no Egito, Deus começou a fazer sinais. Agora, sabe o que o Senhor me falou? Que muitas vezes tem gente que fala assim, mas se o Senhor fizer um milagre, mas se o Senhor me der um sinal, mas se o Senhor fizer, ele já fez, meu irmão. Tem que crer. Ele já provou que ele é Deus, ele já operou tantos milagres na sua vida. O mesmo Deus que fez milagre antes, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele vai continuar operando e fazendo milagre. Ele é o mesmo. Com relação àquilo que a gente vive, muitas vezes, esse ano é um ano que, estou falando de mim, pessoalmente, e até mesmo da minha família, é um ano que nós temos mais recebidos palavra profética. Profética de Deus para a pessoa e falar diretamente conosco. Esse é um ano que nós temos recebido, é o ano que eu e a minha família mais recebemos palavras proféticas do Senhor para pessoas na rua. E tem coisas que ele já falou 3 vezes a mesma coisa em boca de pessoas diferentes. Que é para não ter dúvida. Porque às vezes a realidade que muitas vezes o próprio quem estava ontem aqui viu que às vezes para vir a chuva
o que acontece? O céu se enegrece, o céu fica negro, feio a coisa, o negócio. Você fala, meu Deus, escuro. Mas vai cair o quê? Vai cair os planetas junto, né? Não vai só chover. Mas às vezes para acontecer algo extraordinário, a chuva vem para molhar a terra, para dar o fruto, para abençoar a terra. Precisa acontecer o vento, o vendaval, o céu ficar negro, né? E aparentemente um cenário que a gente olha e fala assim, meu Deus, tá tudo feio. Só que a palavra de Deus não muda. E aquilo que ele declarou para a minha vida e para a tua vida não muda. Não importa se o céu, se as coisas ficam negras, se está acontecendo tempestade, vendaval, não importa. O Senhor é exatamente por isso que é a prova viva de que se o céu está negro, de que se está acontecendo tempestade nas nossas vidas, se está acontecendo dificuldade e coisas que a gente nem esperava que fosse acontecer, que muitas vezes nós estávamos já até confortáveis, eu vou viver assim e tal, e o Senhor muda todas as coisas. É exatamente por isso, essa é a prova viva de que Ele está ali. Nós não andamos pelas circunstâncias, nós andamos debaixo da palavra. Então, quando você olha para uma situação, e para você essa situação, ela é ruim, ela é contrária à palavra que Deus liberou na tua casa, na tua família, na tua saúde, você olha para a situação e declara a palavra. A tua realidade não precisa ser a tua verdade. Como assim? A realidade daquele povo é que eles estavam escravos. Mas a verdade daquele povo é que eles eram um povo escolhido, que Deus tinha uma terra da promessa para eles. Essa é a verdade. A verdade de Deus para eles era que eles entrassem na terra prometida. Então, quando eu olho para determinadas realidades minhas, que não condiz com a verdade da palavra, quem prevalece sobre aquela realidade é a verdade. E ainda que essa realidade queira ser contrária, eu vou continuar declarando a verdade da palavra, porque a verdade da palavra, ela é mais poderosa do que a realidade deste mundo, que é momentânea e passageira. Quantas vezes aqui, quer ver um exemplo bem claro? Quantas vezes aqui você passou por situações que você pensou que era o fim? Levanta a mão. Foi seu fim? Sobreviveu? A mesma coisa. É perigoso isso que a Gisele está falando. Não, não é perigoso. É que a realidade do mundo, ela é passageira. A verdade de Deus para a minha vida, ela é eterna. Qual que é a verdade de Deus para a minha vida? É que Ele vai vir me buscar. Eu sou igreja. É que eu sou lavada, remida no sangue do Cordeiro. Qual a verdade de Deus na minha vida? Agora, se Ele já resolveu tudo isso na minha vida, o que mais Ele tem para resolver acerca da palavra? Daquilo que são o dia a dia nosso. Quais mais livramentos Ele deu? Ele não mudou. Então, a incredulidade, a dureza do coração, aquilo que vem, eu estou com o olho posto aqui na terra, eu estou com o olho posto aqui na terra, teu olho não é para estar posto na terra, o teu olho é para estar posto nos céus. Já foi dito isso a terceira vez, só essa semana. Seu olhar tem que estar para cima. Só essa semana, se eu for pegar as ministrações do mês, você vai ver que dá mais de 20. Os teus olhos têm que estar no Senhor. Os teus olhos têm que estar voltados na promessa de Deus. Os teus olhos têm que estar voltados no Senhor Criador. A tua confiança não é na conta. A tua confiança não é no mercado financeiro. A tua confiança não é no ser humano. A tua confiança é no Senhor que liberou a palavra. A confiança da palavra que é liberada não é em quem libera a palavra carnalmente. Quem liberou a palavra foi o Senhor. Por isso que Ele vem, confirma 3, 4, 5 vezes com pessoas diferentes, para que você não tenha dúvida que é Deus falando com você. Então, a confiança que você tem é no Senhor que liberou a palavra sobre a tua vida.
A confiança tua tem que estar posta na palavra do Senhor. E aquele povo não estava aprendendo a confiar no Senhor. E hoje o Senhor nos chama para romper com a incredulidade e começar a confiar no Senhor. Não tem como entrar na terra prometida com o sentimento de Egito, com o Egito dentro da gente, com incredulidade dentro da gente, com dureza de coração, com movimentos que são contrários à palavra de Deus, como atitudes de ira. Não tem como entrar na terra prometida com rebelião. Miriam não entrou na terra prometida. Morreu, a gente leu. Morreu. Agora o episódio de Miriam é tão interessante que a palavra de Deus diz que ela estava conversando com Arão dentro da tenda e Deus ouviu, não foi Arão. Deus ouviu. Eu vou abrir Números 16. É bom abrir. Números 12, perdão. Eu falei 16. Porque 16 é Corá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tinha tomado. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Não é isso que está aí na sua Bíblia? O Senhor ouviu. Moisés nem sabia do que estava se tratando. Cuidado com o que você anda falando do seu irmão. Não é dos seus pastores, é do seu irmão. Cuidado com o que você anda falando dos seus irmãos. E disseram porventura. Bom, versículo 3. Era o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Ou seja, está falando de Moisés? Vamos trazer Moisés, Arão e Miriam. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faz conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca com ele, falo com ele, claramente, não por enigmas. Pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem se afastou da tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai meu Senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Se arrependeu rápido, né? Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da carne consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhado por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida para fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Ou seja, além de não entrar na terra, ainda impediu a caminhada do povo. A rebelião, ela não só impede a gente de entrar na terra, mas a rebelião, ela contamina. A Bíblia nos ensina que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. A rebelião começou dentro da casa de Moisés e depois foi para Corá, onde a terra se abre e engole eles vivos. É isso que a palavra diz. Ele junta um monte de povo e fala, é só sobre... é só com vocês, é só vocês, a família sacerdotal. Gente, Deus deu uma porção diferente para Miriam. Miriam era profetisa. Deus deu uma porção para Arão. Qual era a porção de Arão? Sacerdote. Qual era a porção de Moisés? Libertador, legislador. Era aquele que buscava de Deus a direção para dar para o povo. Era essa. Cada um tinha o seu papel. Cada um tinha a sua função. Não tinha necessidade daquilo. Muitas vezes a gente se rebela dentro da nossa casa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Como se rebela contra os seus filhos? O filho está certo, está errado. Ele está falando a palavra.
Ele fala a palavra de Deus, ele está te corrigindo desde a palavra, ele cita a palavra. E você fala, não, mas se Deus levantou o teu filho para falar, é porque ele já falou com você e você não está ouvindo. A pior rebeldia que existe é a rebeldia contra a palavra. Exato. Porque a gente está na nossa família, no meio dos nossos familiares, na nossa casa, né? E a gente está ali e muitas vezes o homem, ele quer fazer prevalecer, ou a mãe quer fazer prevalecer a sua vontade acima dos filhos, como foi falado, mas a sua vontade é contrária à palavra. E quem tem razão nas nossas casas e dentro da nossa família é a palavra. E muitas vezes nós nos rebeliamos contra a palavra de Deus. E que é a mesma coisa de se rebelar contra o próprio Deus. Se o teu líder te dá uma direção dentro daquilo que está na palavra, e você se rebelar e disser, eu não vou fazer, ou nutrir algum sentimento dentro do teu interior, você está se rebeliando contra a palavra de Deus. Se a pessoa falar assim, você, nada a ver, né, tem que namorar em santidade, ou você dentro do seu casamento, né, poxa, presta atenção, né? Você fala, não vou fazer, não acho que é isso, não acho que é bem assim. Você está se rebelando contra a palavra de Deus. Não é contra o teu pastor, não é contra o teu líder, não é contra o teu marido, não é contra... Você está se rebelando contra a palavra. E contra a palavra, quando você se rebela contra a palavra, tem consequências. Então guarde muito bem o teu coração. Porque rebelde não entra na terra da promessa. Vou dizer de novo, rebelde não entra na terra da promessa. Você precisa guardar o teu coração. E detalhe, um grande detalhe, rebelde não anda sozinho. Então cuidado, se tem alguém no teu trabalho, porque isso tem em todo lugar, não é só na igreja. Você está no teu trabalho e tem um motim para querer passar, fica falando mal do chefe, e aí você se coloca junto. Não, vamos tacar a empresa, vamos arrebentar. Só que é ele que Deus levantou para te abençoar, para te dar este emprego onde você está. Cuidado, porque muitas vezes tem pessoas que até dentro dos governantes aí, e que amaldiçoa o governante. Você está indo contra a palavra, porque a palavra diz que é para a gente orar e abençoar eles. Rebeldia contra a palavra. Quer ver outra rebeldia contra a palavra? A pessoa vai lá, eu falei isso esses dias aí. Na quarta-feira, antes de iniciarmos o período de aniversário da igreja. A pessoa vai lá, vê o bandido, morre, aí ele sofre a consequência do seu pecado, certo? Ele é punido por causa do crime que ele cometeu, ok? Ele é preso, ou às vezes quando acontece um tiroteio, acontece do bandido morrer, certo? E aí a frase, não é só de gente que está fora, não. A frase de muita gente que está dentro da igreja é dizer, fala assim, bem feito. A bandido bom é bandido morto. Eu quero te dizer que você está sendo rebelde contra a palavra. E não é o pastor que está te dizendo, é a palavra de Deus. Porque o teu olhar deveria ser de misericórdia, porque alguém morreu sem pregar, sem ser pregado o evangelho para ele. Ou talvez tenha sido pregado, mas ele não aceitou e morreu sem Jesus. Sabe qual é o destino? Condenação eterna. Cadê a tua misericórdia? Você está sendo rebelde contra a palavra de Deus. Cadê a tua prática? É que o olhar está muito na terra, né? Não olhou o que vem depois da morte. Olhou só na terra. E detalhe, se fosse o teu filho? Mas não, mas aí... Não, porque é 2 pesos e 2 medidas. Porque a minha mamãe fala, tá viva ainda, para a glória de Deus. Vai aceitar Jesus. Oi, mamãe, beijinho.
Mamãe fala assim, pimenta, ela não falava desse jeito, ela falava bem escrachado, mas, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Pois é. Então, quando... Ai, tira aqui, sobra aqui. Se é no outro, não é tão assim, não. Então, o bandido... Jesus morreu, não morreu só por você. Não, Jesus morreu pelos bons. Ele morreu pelo bandido também. Sabe por que o olhar está na terra? Porque falta o conhecimento da graça. Você está falando que o outro merecia isso mesmo, mas você também merecia. Então, o nosso destino seria a morte eterna. Eu não estou falando da consequência do pecado dele. O salário do pecado é a morte. Eu estou falando da consequência daquilo que é a vida após. Ou eu tenho vida após a morte com Cristo, ou tem morte eterna. Lago de fogo e enxofre. Não é isso? É isso que a palavra de Deus nos ensina. E a outra coisa, a última coisa que nos impede de entrar na terra prometida, para falar das coisas boas, a última coisa que nos impede de entrar na terra prometida é a idolatria. E a gente idolatra coisa tão pequena. Tem gente que idolatra marido, tem gente que idolatra filho, tem gente que idolatra emprego, tem gente que idolatra trabalho, tem gente que idolatra carro. Si mesmo. Tem gente que idolatra a si mesmo. Tem gente que idolatra a autoridade espiritual. Filho, homem é homem. Se Deus tirar o Espírito Santo da vida da pessoa, acabou a pessoa. É um homem igual a você, uma mulher igual a você. A idolatria é tudo que tira Deus de ser o primeiro na sua vida. Tudo o que tira Deus de ser o primeiro na tua vida. Se o teu humor muda, porque o namorado não vai ver, idolatria. Se os prazeres de estar na casa do Senhor muda, se a pessoa não está, idolatria. Se não é aquele ministro de louvor que está ministrando louvor, ou se aquele músico não está no altar, é idolatria. Se não é aquele professor entregando a palavra, é outro, é idolatria. E assim, o pior de tudo é que às vezes a pessoa fica conjecturando na cabeça, pensando um monte de porcaria, falando assim, a pastora está falando essas coisas acerca da igreja. Não, gente, a gente vai jejuar, a gente vai orar para buscar uma palavra, e o Senhor falou que nos impede de entrar na terra da nossa promessa. A igreja tem uma terra para conquistar, e o Senhor tem uma palavra. E tudo isso precisa ser tirado de nós, porque tem a ver com as nossas promessas pessoais e tem a ver com as promessas que Deus tem para a igreja. Então tudo isso precisa sim ser arrancado de dentro de nós. Tem muita coisa no nosso interior que precisa sim sair, porque Deus não tem para nós o mesmo que tinha em outro tempo. Hoje, agora é outro tempo, é novidade de vida. E não é de hoje que a gente traz isso. Para poder entrar na terra prometida, precisa da direção de Deus. Josué tinha uma direção. Quando você abre lá em Josué capítulo 1, você vai ver Deus falando de tal lugar a tal lugar. Ele está demarcando os limites da terra. Ele fala, onde você pôr a planta dos seus pés, eu vou te dar por herança. Mas ele dá ali a direção da demarcação da terra. Ele tinha uma direção de Deus. Não tem como você entrar na terra prometida sem a direção de Deus. Agora, por que o rebelde não pode entrar? Porque Deus dá a direção e ele não concorda com a direção. Por que o rebelde não pode entrar? Porque Deus fala, é de tal limite a tal limite. Ele quer passar o limite que Deus deu. Deus fala, é para cima, o cara quer ir para baixo. Por isso que não entra na terra. Porque quando o Senhor nos ensina a ser obediente, Ele nos ensina a ser obediente nos detalhes. Então, precisa de uma direção para poder entrar na terra. Na terra que Deus já determinou. Precisa estar com Deus todos os dias. Todos os dias. O Senhor falou que ia estar com Josué todos os dias, como esteve com Moisés. E Moisés se retirava na tenda e ia orar. Você precisa estar com Deus todos os dias. Lá na sua casa, você precisa estar com Deus. Não é Deus estar com você, é você com Deus.
É você chamá-lo para participar do teu dia. É você chamar para participar daquilo que você está fazendo. Sabe por que muitas vezes você olha para o seu filho e fala assim, nossa, mas eu ensinei. Ensinar é com atitude. O seu filho precisa olhar para você e ver. O seu filho não é privilégio algumas coisas de filho de oficial. O seu filho é ensinado por você. Ele precisa ver você orando. Ele precisa ver você louvando. Ele vai aprender com você a adorar. Vamos adorar comigo. Vamos louvar comigo. Mas muitas vezes você não consegue adorar com o seu filho. Seu filho é um empecilho para você entregar adoração. Meus filhos nunca foram empecilho para entregar adoração. Nunca, nunca. Pequeno, grande, bebê, a gente sempre entregava adoração junto, porque eu fui ensinando desde pequeno. Mas é empecilho. Tira o foco. Começa a brincar. Ai, o filho cresceu, ele tem mais entendimento ainda. Você está orando, ele tem que dobrar o joelho junto e orar com você. Entende? Aí quero viver a terra da minha promessa. Eu tenho promessa. Deus falou, e Ele falou para mim, que os meus filhos vão ser herança bendita do Senhor. Sim, querido, você tem uma promessa. Mas você está ali junto com o seu filho, em aliança, ali em oração, junto com ele te vê orando, ele vê você lendo a palavra, você ensina a palavra para ele vê você orando em línguas, ele está ali junto com você. Porque se não estiver ali, filha, não adianta. Vai ser tudo vazio. Quando os meus filhos me viam chorando? Na presença de Deus e quando o vô morreu. Agora quando Abraão morreu. Mas na presença de Deus sempre, sempre, sempre. É a minha verdade. Precisa ver a sua verdade. Deixei um bilhete esses dias, sábado, para os meus filhos. Bom dia. Não é porque eu não estou em casa que vocês vão fazer o que vocês querem. Filipenses 4, fazei tudo sem murmuração nem contenda, façam tudo como quem fazem para o Senhor. Emendei 2 versículos lá. E aí eu falei, Vitória, Sara, Fábio e Esther, que tem um dia abençoado. Foi assim ou não foi? Foi. Sem briga, porque eu já conheço o que eu tenho em casa. Que a Vitória, porque eu falo, porque não sei o quê, você precisa fazer para eu fazer. Não. Sem murmuração e nem contenda. Não vai mudar o ambiente da minha casa, nem quando eu estou e nem quando eu não estou, porque o ambiente dela é precioso, o Senhor habita lá. É assim que funciona. As coisas não acontecem assim por passe de mágica, sabe? Não é assim, olha, botou o óleo a partir de agora. Não, ela foi construída. Foi construída dia após dia, foi construído ali um relacionamento com Deus. Como é que eu vou falar de relacionamento com Deus se eu não tenho um relacionamento com Deus? O Deus que os pais servem, o Deus que a gente serve é o Deus que os nossos filhos vão servir. Sempre, sempre ser assim. A Esther, o que ela vive hoje, e eu adoraria ter feito o que eu fiz com a Esther com os que já estão maiores. Ter acompanhado desde a gravidez, enfim. Nossa, pastor, o senhor foi ausente da gravidez da pastora? Te conto essa história em um outro momento. Não temos tempo de contar essa história, né? Eles são filhos da promessa. É uma outra história. Mas não nasceu, foi desde o ventre, lendo salmo e tal. E hoje todos eles vivem o que eles vivem, né? Pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mas não adianta você querer servir a Mamon, você querer servir a Maria, José e querer que seu filho sirva a Deus. Se você servir a você mesmo e se preocupar mais do que com você, porque deu o horário do culto, você quer fazer zilhões de coisas, teu filho também vai fazer isso. Vai crescer aprendendo que isso é o certo. Se você aqui se faz de santo e tá tudo beleza, mas na tua casa você serve e habilita espírito maligno na tua casa, murmurando, falando mal do pastor, falando mal do irmão tal, do irmão ciclano, os teus filhos vão aprender isso, vendo você fazendo. Não vai crescer, vai falar, para que eu vou lá? Certo? É assim que funciona. Sempre foi assim. Porque
guarde bem isso. Josué e Caleb, eles entraram na terra da promessa e eles levaram os filhos dele a entrar na terra da promessa. Os outros que morreram no deserto, os filhos dele entraram na terra. Mas eles não. E pela misericórdia de Deus ainda, hein? Porque ele deixou bem claro, ó, os únicos que vão entrar é Josué e Caleb. Os outros que nasceram no deserto, pela misericórdia de Deus. Porque senão, ele tinha falado lá com Moisés, falou assim, Moisés, chega aqui, perto de mim. Já queria. Queria fazer um combinado com você. Eu começo uma geração só com você e eu acabo com todo mundo aqui. Nossa, mas Deus não é bonzinho, pastor? Não, ele não é bonzinho. Ele é bom. Ele é bom. Bonzinho. Ele é amor, mas ele é justo. Ele só não fez porque Moisés intercedeu. Isso mesmo. Foi isso mesmo. Então, nós precisamos estar com Deus todos os dias, em todo o tempo. A outra situação que o Senhor falou para Josué, que ele precisava ser forte e corajoso. E ele repete isso várias vezes. Para conquistar a terra, precisa ter força e coragem. Lá ele dá uma ordem específica, próximo da entrada, né, quando eles estão de fato para tomar posse da terra, eles pedem para as crianças e as mulheres serem protegidas. Que os valentes que vão na frente. E deixar as mulheres e as crianças em segurança. Então, precisa ser forte. Precisa ter coragem. Precisa ter resistência e persistência. Porque senão, como é que entra na terra? Como é que vai guerrear contra os inimigos que estão lá na sua terra que precisa sair se não tiver força? Se não tiver coragem? Se tiver medo? Se retroceder? Precisa ser revestido do Senhor para poder entrar na terra. Precisa ter essa força. Muitas vezes o que a gente vê são pessoas que se acovardam e param no meio do caminho. Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Deus te chamou para ir. Se Ele está com você, se é pelo meio dEle, pela força dEle, se é Ele que vai fazer, se você tem uma direção, se Ele vai estar ali junto com você, não tem motivo para ter medo. Ser forte e muito corajoso. Vai, que o Senhor é contigo. Porque quem deu a terra foi o Senhor, quem garantiu a palavra, a promessa, foi o Senhor, quem fez a promessa, foi o Senhor. A terra já é sua. Então o que você precisa fazer? Seguir as direções que Deus está te dando para entrar dentro dessa terra. Seguir aquilo que o Senhor já está entregando nas tuas mãos para você entrar dentro dessa terra. E a outra coisa que o Senhor fala para Josué é que ele precisa meditar na palavra de dia e de noite. Ele precisa ler aquela palavra, ele precisa meditar naquela palavra precisa estar dentro dele. Porque se a palavra não estiver dentro dele, ele não vai entrar na terra prometida. A mesma coisa, dali em diante, quando se dá todo o processo, que ele vai ler a lei de novo, vai santificar o povo, é a mesma coisa. Ele está trazendo à memória no povo aquilo que Moisés já ensinou. E o povo fala com ele, não, nós vamos estar com você, Josué. Nós vamos entrar nessa terra. Agora tem uma terra para você entrar, tem uma terra para você fazer parte, tem uma terra que Deus já te prometeu e que muitas vezes o Senhor está falando com você e você olha com incredulidade, com dureza de coração, com aquilo que o contrário às direções que o Senhor está dando para entrar na terra e você quer entrar na terra, mas aí você briga com Deus e aí você discute com Deus. Por que Ele não está deixando você entrar na terra? Porque Ele te deu uma direção. Dentro da direção dEle você entra na terra, sem a direção dele não tem como entrar. Até para atravessar o Jordão tinha uma direção. Existe uma direção. A presença de Deus ia na frente para atravessar o Jordão. A presença de Deus está na frente. Deus tem que estar na frente das coisas da sua vida. Ele não tem que ser sua última opção quando você fez tudo e nada deu certo.
Porque a terra da promessa é boa, a gente quer fazer parte daquela terra, a gente quer entrar na terra, mas a gente não quer passar pelos braços que Deus tem, a gente quer entrar na terra do nosso jeito. Então vamos forjar agora a lança, vamos forjar a espada, porque Deus deu mesmo a palavra, e vamos lá no braço. Não, não é pelo braço da carne, mas é debaixo da direção que o Senhor nos dá. Aleluia. O Senhor, baseado nisso e no texto que nós lemos no início, eu fiz questão de ler no início porque eu sabia que a pastora tinha bastante coisa para destrinchar, muito pertinente àquilo que nós precisamos viver. E nós lemos 2 textos, Josué, exatamente esse contexto que ela falou, que a arca ia na frente, e depois o povo ia, os sacerdotes iam segurando, e depois o povo ia, certo? E aí, logo depois, a gente lê o texto a respeito do maná, a respeito de que eles entraram na terra, eles passaram pela Páscoa, celebraram a primeira Páscoa dentro da terra prometida e depois cessou o maná e passaram a comer das novidades da terra. Tudo isso é condicionado a uma única coisa: obediência. Comer do fruto da terra está condicionado à obediência. O que é comer do fruto da terra? É viver o novo de Deus. Porque quando nasce um fruto, nasce fruto velho? O fruto nasce como? Velho? Nasce o fruto novo. Então, para viver o novo, a novidade de Deus na nossa vida, está relacionado a apenas uma única coisa: obediência. Eles obedeceram primeiro. Obedeceram lá para seguir. Vai, primeiro a arca, a presença de Deus, os sacerdotes, depois vocês vão. E mantenha a distância. Por que manter a distância? Para que vocês possam enxergar. Tá indo lá. Tá, então virou aqui. Então eu vou seguir. Essa é a direção. Direção depois para circuncidar. Por quê? Porque a circuncisão, a gente sabe, já explicamos aqui várias vezes. Circuncisão é aliança. Ninguém entra na terra da promessa sem aliança. Aliança é compromisso. Ninguém entra na terra da promessa sem compromisso. Se eu estiver casada com meu marido, já pensou, amor? Se eu estiver casada com ele e cada um faz o que quer, que casamento é esse? Já pensou? Cada um faz o que quer dentro do casamento. Que casamento é esse? Eu estou casada com meu marido, ele tem um compromisso comigo, eu tenho com ele. A gente tem as responsabilidades dentro da nossa casa. Quer saber? Não estou nem aí. Vou pegar tudo que eu ganhei, vou lá no shopping e compro tudo de roupa nova para mim, maquiagem, perfume. Que compromisso é esse que eu tenho? Eu estou casada com ele, eu tenho um compromisso, eu tenho responsabilidades financeiras junto com ele. Eu não posso pegar tudo que é meu e fazer o que eu bem entendo, porque fui eu que trabalhei. Nem eu. E nem ele. Compromisso. Aliança. Quando a gente tem uma aliança, eu falei da circuncisão, que quem deu a direção foi Deus. Não herda, porque até essa altura do campeonato da circuncisão, da Páscoa, quando cessou o maná, eles ainda não tinham conquistado Jericó. Até essa altura do campeonato. Até este momento, esse presente momento que nós lemos. Eles ainda não tinham entrado em Jericó. Eles tinham entrado na terra, mas ainda não haviam conquistado Jericó. Ok? Então, tudo isso estava condicionado à conquista na terra, à obediência. Obediência em seguir a direção do Senhor, a presença que nos dá a direção. Obediência em fazer o pacto da aliança. E o pacto era representado na própria carne. Às vezes eu brinco com os meninos aqui, eu vou circuncidar você. Você está de palhaçada, hein? Mas na verdade a circuncisão hoje, nossa, é no interior, é no espírito. Não é vista a olho nu, não é vista de forma visível humana. Mas ao mesmo tempo ela é visível e ela passa a ser visível quando eu e você começamos a praticar a aliança, começamos a praticar a verdade, a ter passos e atitudes que nos mostram que nós temos uma aliança com Deus.
A resposta disso, da obediência, toda a conquista da terra foi condicionada à obediência. Das 7 voltas, o que é isso? Faça exatamente. Não, vamos pegar da arma, porque esse muro eu conquisto, eu sei como... Não! Obediência! Obediência. E os inimigos lá dentro já sabiam que Deus tinha dado aquela terra para eles. Eles estavam com medo. O coração dos inimigos já estavam desfalecidos, diz o texto. É isso que Raabe fala. Porque eles viram o que Deus fez durante todo esse período no deserto. Eles viram todo o processo. Eles viram o inimigo chegando perto. É isso que eles viram. Israel era inimigo deles. Eles viram chegando perto. Eles estavam com medo. Eles sabiam que Deus tinha feito com o povo do Egito. E eles sabiam que era Deus. Então eles estavam temerosos pelo que Deus ia fazer com eles. Porque eles reconheciam quem era o Deus a quem Israel servia. Mas Israel não estava sabendo quem era o Deus a quem ele servia. Você precisa ter esse relacionamento diário com Deus para entender quem é esse Deus que você serve. E parar de temer diante de coisas tão pequenas. Porque não é o inimigo que vai te impedir de entrar na terra prometida. Porque o inimigo já está rendido debaixo da palavra do Senhor. Aleluia. Cutuca aí, que vocês estão muito dormindo, tá todo mundo quieto. Vai, cutuca aí, quem que está do seu lado. De novo, eles. Fala assim, a conquista da tua promessa, a promessa de Deus na tua vida, está condicionada à obediência. Obedeça a palavra de Deus. Não seja rebelde. Obedeça. Amém? Estava condicionado à obediência. E o maná cessou, viu? Quando eles celebraram a Páscoa, o maná cessou. Este é o ano do quê? Este é o ano do quê? Libertação. Não tem como ter libertação sem o sacrifício. O sacrifício de Jesus trouxe libertação. Quando ele disse, está consumado. Foi consumado, está completo a obra da cruz. Eles celebraram a Páscoa. A Páscoa representa o quê? A morte e ressurreição. A morte e ressurreição. Só depois que o maná... As coisas não acontecem por acaso na Bíblia. O maná estavam na terra e ainda estavam comendo o maná. O maná cessou. Celebrou a Páscoa. Um dia depois... O maná cessou e passaram a comer das novidades da terra. O que significa isso? Traduzindo para nós. Significa que quando eu reconheço o sacrifício da cruz, quando eu olho e quando a cada dia eu vou me entregando e reconhecendo que sem esse sacrifício, eu não poderia estar no lugar onde eu estou. Que na verdade eu sou insuficiente para salvar a mim mesmo. Que na verdade eu sou insuficiente até mesmo para herdar e para viver o novo de Deus. Que eu preciso dele. Eu preciso dele, o povo precisou do Senhor no Egito, mas continuava precisando dele, necessitando dele no deserto, e continuava necessitando dele dentro da terra prometida. Significa que mesmo no tempo da novidade, mesmo quando eu já estou vivendo o novo de Deus, quando eu já estou na terra da promessa, quando eu já estou no tempo em que Deus me colocou, herdando tudo aquilo que ele me prometeu, vivendo tudo aquilo que ele me prometeu, eu preciso entender que ele, a maior promessa, a maior bênção que eu tenho é ter ele na minha vida, seja no deserto, seja na terra da promessa, seja vivendo tudo aquilo que o Senhor me prometeu, eu preciso estar com ele. Glória a Deus. Eu preciso estar com ele. E aí a gente percebe depois, mais à frente, em Juízes, que a triste e lamentável história de que o povo abandonou o Senhor. O povo começou a viver, aí nasceram outros, e a história que você mais ouve em Juízes é, e novamente os filhos de Israel voltaram a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deus, ele tem uma terra, ele prometeu,
Ele liberou uma palavra. Ele tem direção. Ele está conosco todos os dias. Ele nos dá uma ordem, ser forte e corajoso. A gente tem que parar de achar que a gente chega aqui, meu marido chega aqui, para trazer algo que a gente quer trazer. Porque é para dar o recado para o X e para o Y e para o Z. É por causa daquela outra situação. Lá no Egito, o povo fazia conforme achava o que queria, e conforme aquilo que queria. Aqui eu não faço assim. E se for para fazer assim, eu não vou fazer parte dessa igreja. Porque eu não quero viver isso. Antes de trazer a palavra, o Senhor falou com meu marido, o Senhor confirmou essa palavra no nosso coração. Mesmo assim, a gente ainda ficou relutante com a palavra para trazer, eu principalmente. E o Senhor veio confirmando todas as coisas, a partir do momento que a gente foi orando, foi louvando e adorando ao Senhor. E o Senhor trouxe o louvor que veio testificando. Nós estamos à beira de entrar na terra da promessa, à beira de viver coisas grandes do Senhor. Deus não vai entregar a novidade da terra com aquilo que são modelos antigos dentro de nós. Então, hoje, eu estou te convidando a fechar os teus olhos e a falar com Deus. Eu estou te convidando a você parar de viver uma coisa chamada religião. E parar de achar que a pastora isso, pastor aquilo. Tira esses achismos da tua cabeça, em nome de Jesus. Parar de achar que você faz ou deixa de fazer as coisas para os seus pastores, ou é porque conversou aquele dia, ou é porque alguém falou, ou é porque alguém contou, ou é porque, será que meu marido ou que a minha esposa falou? Porque quando vocês estão lá, eu não sei o que você fala, vai que você falou, você que deve ter falado. Para com isso. Em nome de Jesus. Olha para o seu interior e veja quais são as direções que Deus tem te dado acerca da tua casa e da tua família e que você tem resistido. Acerca do teu casamento e que você tem endurecido o teu coração e resistido ao Senhor. Acerca do teu chamado, do teu ministério. Olha para dentro de você, porque esse olhar é só seu e só do Senhor. E às vezes ele mostra uma outra coisa, mas esse olhar é só seu e do Senhor. Eu não quero perder de entrar na terra da promessa porque ficou irada. Não, eu não quero, Senhor, eu não quero. Eu não quero deixar de entrar na terra da promessa por qualquer outra situação, Senhor. Eu tenho um Deus de amor, eu tenho um Deus que me protege, a palavra de Deus me protege. Eu preciso olhar para essa palavra e parar de enxergar ela como um conjunto de ordem e de regra e começar a enxergar ela como a palavra que me protege. Através dela, obedecendo ela, eu sou protegida. Se eu obedecer à direção de Deus, eu sou protegida. Aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor tem para minha casa. Eu não quero mais me rebelar contra as direções que o Senhor nos dá. Não quero mais olhar para as coisas e ver do mesmo jeito. Não dá. Deixar o coração cheio de mágoa, cheio de raiva. Ir para casa cheio de raiva. Porque falou do jeito que eu não queria. Porque fez o que não queria. Aprende a ser adulta, sentar e conversar. A dialogar. Veja o quanto de coisa do Egito tem dentro de você. O quanto de idolatria ainda tem no teu interior. Veja o quanto de situações dentro do teu interior que precisa ser limpa ainda. Porque Deus tem coisas novas para entregar e coisas grandes para ser construída. Mas se essa base, que é a limpeza, tirar essa religiosidade, essa estrutura religiosa do nosso interior, estrutura religiosa,
Eu vou fazer a campanha X, não sei aonde, por 7 dias que meu marido volta. Mentira do inferno, querida. Você pode fazer a campanha, porque você tem a palavra de Deus sobre a tua vida. Não é a campanha X ou Y, é a palavra de Deus. É você não desistir, é você continuar orando, jejuando, clamando e amando. Porque amor é atitude, tendo atitude de amor. Servindo, abraçando, Aleluia. Cuidando, trazendo para perto. Espírito Santo. É isso. Nós temos uma promessa para entrar e nós vamos entrar nessa terra da promessa, sim. Nós vamos viver essa terra da promessa, sim. Mas enquanto o povo estava lá brigando com Moisés, se rebelando com Moisés, eles estavam deixando de se limpar para entrar na terra da promessa. Enquanto eles estavam olhando o tamanho do inimigo e fazendo quantidade, Aleluia. Quantificação de como ia entrar na terra da promessa, e que eles eram gafanhotos aos seus próprios olhos, eles se enxergavam pequenos, e os inimigos lá gigantes. A terra era boa mesmo, mas o povo da terra é pela mão do Senhor, é pela mão do Senhor. Sim, se você Senhor. ficar olhando para as coisas, achando teu que é pela braço tua direção, forte, vai ficar Senhor. difícil. É pela direção que o Senhor tem para você, é pela braço obediência à forte de direção Jesus. que Deus te deu que você entra na terra, é pela direção que Deus falou que come na Braço novidade forte da do terra. Senhor Jesus. As muralhas só caem se você fizer as direções que Deus deu dentro daquilo que foram os prazos estabelecidos, da forma que foi feita. É assim que a muralha cai, é assim que a muralha cai. É assim, só dá para atravessar o Jordão se for debaixo da direção do Senhor. Se cumprir a direção que o Senhor deu. Não é coisa mágica, não. Tem direção para ser cumprida. Tem direção que o Senhor te deu há 1 ano atrás que você não cumpriu ainda, precisa ser cumprida. Tem direção que Deus te deu acerca da tua casa, da tua família, que não foi cumprida ainda. Tem direção que Deus te deu acerca do teu trabalho, que você não cumpriu ainda. E enquanto você não cumprir a direção, como é que vai atravessar para o novo tempo? Como é que vai passar para o outro lado da margem do Jordão? A direção, a presença de Deus é na frente, mas segue a direção. Segue a direção que Deus te deu. Era tão mais fácil quando você recebia a direção, ouvia, obedecia, as coisas aconteciam. Era tão mais fácil quando você ouvia a direção de Deus e você fazia exatamente aquilo que Ele falou, crendo, sem mensurar, sem quantificar, sem ver, sem tentar esconder, sem tentar dar jeitinho, e Ele cumpria. É seguindo as direções. Aleluia. Tem direção para você, tem novidade da terra para você, tem fruto da terra para você, tem promessa de Deus para a tua vida. Às vezes você passou por tanta coisa e você fala, agora? Depois que eu já vivi tudo isso, depois que essa pessoa me fez tudo isso, tem direção de Deus para a tua vida. Se Deus está falando que vai restaurar, vai restaurar. Se Deus está falando que vai tirar, vai tirar. Se Deus está falando que vai transformar, vai transformar. Segue só a direção que Deus tem para a tua vida. Deus te deu direção, então segue em nome de Jesus. Aleluia. Alinha o seu trabalho com a palavra de Deus, alinha a sua vida com a palavra de Deus, alinha a sua casa, a sua família com a palavra de Deus. Começa a alinhar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus para você ver se não prospera. Prospera, para de viver essa religião e começa a viver com o Senhor. Para de viver essa religião, eu vou denunciar. Até agora você viveu uma religião. Você sabe fazer a organização funcionar, mas você não sabe ainda ser filho. Você precisa aprender a ser filho. Não é para fazer a organização funcionar, porque se Deus quisesse organização, Ele montava a organização. Deus, Ele constituiu relacionamento com o povo. Deus constituiu relacionamento individualmente. Deus constituiu relacionamento com Adão e Eva. Deus constituiu um relacionamento com os discípulos. Deus constituiu um relacionamento e Ele quer que você constitua relacionamentos. Relacionamento com Ele, relacionamento com seus irmãos, relacionamento
relacionamento com quem está ao teu lado, relacionamento com seu cônjuge, é comunhão. É comunhão, porque em casa dividida não prospera. Não tem como entrar na terra dividido, tem que entrar na terra na mesma porção do Espírito. Ah, Moisés não entrou na terra, o povo não entrou na terra, só entrou na terra quem era um com Moisés, Josué e Calebe. Josué e Calebe entrou na terra porque eles acreditaram em Moisés, eles permaneceram com Moisés, eles creram, eles enxergaram como Moisés enxergava, por isso que eles entraram na terra. Aleluia, 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 aleluia. Abra a tua boca. Em nome de Jesus, peça perdão para o Espírito Santo. Peça perdão por todas as vezes que você foi rebelde à palavra de Deus. Por todas as vezes que foi te dado uma direção e você se rebelou contra a palavra. Por todas as vezes que você abriu concessão e abriu contaminação para entrar dentro da tua casa, na vida dos teus filhos. Peça perdão para o Senhor todas as vezes que você estava cansado. Ah, hoje eu estou cansado, hoje eu não vou. E você perdeu a maior de todas as oportunidades da tua vida de receber a palavra de cura, de receber a palavra de transformação, de receber a palavra que transforma o teu interior, que traz a cura. Peça perdão, abra a tua boca. Peça perdão por todas as vezes que você criou um ídolo, nem de gesso, não de madeira, não de ferro, mas um ídolo chamado trabalho, chamado dinheiro, chamado filho, porque filho às vezes também toma um lugar que não é para tomar. Filho, às vezes tem gente que faz do filho um Deus, faz do marido um Deus, faz da esposa um Deus, faz do cansaço, da dor um Deus. Oh, joga no chão hoje esses ídolos em nome de Jesus. Tira essa idolatria da tua vida. E eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, se tem ídolos na minha vida, caia por terra agora, em nome de Jesus, eu lanço por terra. O único Senhor e Deus da minha vida é o Senhor Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, se eu fiz da minha vida eu mesmo um ídolo, em nome de Jesus, eu quero somente adorar o Deus verdadeiro, Senhor Yahvé, o grande eu sou. Em nome de Jesus. Se eu fui rebelde à tua palavra, Espírito Santo, se eu fui rebelde ao Senhor, me santifica nesta hora, me santifica para que eu possa entrar na terra, para que eu possa estar contigo todos os dias. Em nome de Jesus, me livra de toda rebeldia contra a tua palavra. Me livra, Senhor, me limpa o meu coração de toda rebeldia, de toda dureza contra a tua palavra, de toda dureza, de todo jeitinho, Senhor, para ir contra a tua palavra, para querer dar um jeitinho de obedecer pela metade, não. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira a resistência do meu interior contra a tua palavra, contra a direção do Senhor. Em nome de Jesus, tira a idolatria da minha vida. Em nome de Jesus, se a minha casa trouxe idolatria, Senhor, se tantas outras coisas tomaram o teu lugar dentro da minha casa, em nome de Jesus, eu lanço por terra agora todos os ídolos que foram levantados. E quebra agora em nome de Jesus. Eu lanço por terra agora. Se a minha casa resistiu e se rebelou contra a tua palavra, caia por terra agora. Limpa os nossos corações, Espírito Santo. Se muitas vezes, Senhor, nós fomos vencidos pelo cansaço,
Fomos vencidos pelo cansaço e não viemos à tua casa para te adorar. Mas quando era, Senhor, no mundo, nós não medíamos esforços e íamos para a festa, íamos para a balada, íamos para tantos lugares e pagávamos um preço até muito maior quando estávamos no pecado. Mas quando é para o Senhor, nós medimos esforços, não, Deus entende. Tem misericórdia da nossa vida quando nós falamos e contamos desculpas. Em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa vida, Senhor. E nos faz entrar na terra, Senhor. Nos faz, Senhor, sermos leves. Em nome de Jesus, para entrarmos nesta terra e continuarmos com o Senhor, mesmo dentro da terra. Pois nós precisamos do Senhor mesmo quando estamos na terra, mesmo quando estamos comendo das novidades, mesmo quando estamos vivendo o novo. Nos faz permanecer ainda mais contigo, a te adorar ainda mais, a te buscar ainda mais, a viver contigo ainda mais, a orar mais, a buscar mais, a vivermos mais contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos prestes a entrarmos num novo tempo e a desfrutarmos de coisas que nunca vivemos na nossa vida. Nos faz permanecer com o coração íntegro. Os nossos olhos não brilhem por causa de um homem, por causa de uma bênção, por causa de fulano, de ciclano, não. Os nossos olhos continuem em Ti, continuem no Senhor. Os nossos olhos continuem no Senhor, que fez os céus e a terra. Pois é Ele quem nos garante a promessa. É Ele quem está conosco em todo o tempo. É Ele que está conosco na mesa da fartura, na mesa da abundância. É Ele que continua conosco no vale da sombra da morte. É Ele quem continua conosco quando Ele unge a nossa cabeça com óleo e o cálice transborda e Ele nos faz uma mesa. Aleluia. É Deus quem dá a direção. É o Senhor quem dá a direção. Para desfrutar do amor de Deus, é Deus quem continua dando a direção. É Deus quem dá a direção para esta igreja. É Deus quem dá a direção para cada departamento. É Deus quem dá a direção em cada palavra ministrada. Aleluia, aleluia. É Ele, é Ele, é Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia. Tu é a honra, Tu é a glória e Teu é o louvor. Tu é a majestade e o domínio. Somente o Senhor seja exaltado e tudo que o Senhor faz neste lugar, para a Tua glória se manifestar e o Teu nome ser exaltado, para que todos vejam que é por intermédio do Senhor é que fizemos esta obra. Não é pela força do braço, não é pela inteligência, não é pelo muito conhecimento, não é pelo muito saber, mas é pela força do nosso Deus, é pela intervenção do nosso Senhor e Salvador, é pela obra dele, é pela sua palavra que não volta vazia, é pelo teu braço forte. Oh, aleluia, o Senhor dos exércitos, que está presente em todas as guerras. Tem guerra, mas é o Senhor dos exércitos que vai à nossa frente. Tem luta, mas é o Senhor dos exércitos que vai à nossa frente. Tem situações para vencer, mas é o Senhor dos exércitos que brada e que vence as nossas guerras. Tem enfermidade, mas é o Jeová Rafá quem cura. Não é pelas mãos, não é pela intervenção humana, mas é o Senhor quem cura. Aleluia. Tem muitas vezes situações, mas é o Senhor quem provê. É o Jeová Jirê quem provê.
Oh, aleluia, é Ele quem provê, é Ele quem dá o sustento, é Ele quem estende as mãos e abençoa. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele quem coloca o inimigo para correr. Ele é o Senhor forte e poderoso. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está no meio da igreja. O Rei da Glória está no meio da igreja. O Rei da Glória está no meio do seu povo. O Rei da Glória está no meio do seu povo. E não há quem possa impedir o seu agir. Não há quem possa impedir aquilo que Ele faz. Não há quem possa impedir, não há quem possa afrontar, não há quem possa paralisar a sua obra. Oh, pois Ele disse, se Ele disse eu faço, não há quem possa impedir. Se Ele disse eu curo, não há quem possa revogar. Se Ele disse eu constituo, não há quem possa desconstituir. Se Ele diz eu estabeleço, não há quem possa desestabelecer. Se Ele diz eu firmo os pés, não há quem possa fazer vacilar. Se Ele diz eu curo, não há quem possa dizer o contrário. Se Ele disse eu estabeleço, eu faço, eu dou a direção, não há quem possa dizer o contrário. Oh, aleluia, aleluia. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado no teu interior, confirmando a palavra que vem da presença, vem direto do trono do Senhor. Seja tocado pelo Espírito Santo para confirmar a palavra que não vem da boca de homens, mas vem do trono da graça. Oh, aleluia. Seja fortalecido para mais um ano para caminhar. Seja fortalecido, oh, para não viver mais morte, mas viver vida e ressurreição. Seja fortalecido para nunca mais resistir à palavra do Senhor na tua vida. Não resista. Tem pessoas que resistem à palavra do Senhor que é ministrada. Tem pessoas que resistem à palavra e à direção do Espírito, que muitas vezes fala no teu interior sem intervenção de homens, e muitas vezes resiste. Não resista nunca mais na tua vida, para que você possa colher tudo aquilo que o Senhor tem te prometido. Não resista nunca mais. Aleluia, aleluia, aleluia. Se desprenda. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, vem, vem, vem com poder e grande glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, proclama a tua glória. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é.
Há poder neste nome. Poderoso esse nome é. Maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, poderoso esse nome é. Declare contra este poderoso. Ele é poderoso para quê? Ele é poderoso para te transformar. Ele é poderoso para te sarar nesta noite. Ele é poderoso para mudar a tua ótica a respeito daquilo que ele tem feito neste lugar. Ele é poderoso para você, oficial, mudar a tua ótica e não mais resistir à direção que o Senhor teu Deus tem te dado neste lugar. Fui eu quem te plantei neste lugar, diz o Senhor. Fui eu quem te semeei neste lugar e chegou o tempo de frutificar. Fui eu quem te plantei neste lugar. Você não está aqui por acaso. Você não veio. Fui eu quem te soprei neste lugar. Fui eu quem te soprei para este lugar. E chegou o tempo de frutificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que nos assiste, amanhã ainda temos mais. Este lugar da promessa de se cumprir é teu também. Faz parte da tua vida. Porque não foi carne nem sangue que te prometeu, mas foi o Senhor que fez os céus e a terra. E é Ele quem tem te conduzido. Se você está vivo, se você abrir os teus olhos e está respirando agora, é porque grande é a obra e o propósito que o Senhor ainda tem para cumprir. Significa que a obra do Senhor não parou. Mas você está respirando e você está vivo. Significa que o Senhor está presente na tua vida e Ele tem obra para fazer. Em nome de Jesus. Amém.